Porque ali, quando desce o Alto da Boa Vista, para a esquerda vai para o... Ali onde tem o Golfe. Né? Para a direita, você sai ali para aquele lugar onde os nordestinos têm moradia. Ali, quando enche aquilo ali, é um transtorno. Ninguém anda, fica tudo parado. Aí eles ficam dentro d'água. Os caras preferem morar ali mesmo. Não consigo entender aquilo. Esse Gosto. nome daquilo. Gosto. Tá? E Bom, só nordestino ali, mas tá com bagulho. 31 já, rapaz. Olha, estamos conversando aqui. vamos lá. Hoje tu assume ou eu assumo? Posso ler. Aí Eu faço fala a isso. Tá. Vamos ver aqui. Eu vou abrir uma página do Chico aqui. Ó. Boa noite, Elises. Pronto. Está resolvido o problema da prece, Jorge. Eu vou ler aqui uma página, abri aqui, que era pequena. É grande. Tá aqui. Interpreto cada livro do nosso benfeitor como sendo uma semente que é lançada à terra. Essas sementes continuarão produzindo, mesmo depois que o lavrador não mais tenha condições para o plantio. Eu não sou o dono da terra e nem das sementes. Sou apenas um pobre lavrador que foi chamado à tarefa de semear. Tenho procurado me desincumbir no trabalho de tal modo que a enxada não me seja retirada das mãos. Chico Xavier. Melita quer fazer a prece? Por livre e espontânea pressão, né? Isso. 2-1. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos nesta noite para estudar, para buscar, aprender e compreender melhor os ensinamentos da doutrina espírita e desta forma também os ensinamentos que tu deixastes para nós, mestre. Tu bem sabes que nós estamos procurando aprender dia após dia para nos aproximarmos de ti, mas a nossa distância ainda é muito grande. Mas não vamos desistir. Temos a certeza de que em breve virá o dia em que teremos condições. Mas por enquanto ainda não podemos, então vamos estudar. Vamos aprender, vamos buscar melhorar, evoluir e entender. Com o auxílio desses amigos que vêm ao nosso encontro, os espíritos que estão sempre ao nosso derredor, nos assistindo nos estudos, nos orientando, nos intuindo e inspirando a perguntar, a falar, a questionar. E vamos rogar que nesta noite, onde nós estamos reunidos, essas bênçãos, essa luz pequenina que seja que se forme, não fique apenas conosco, que ela seja dividida por todos aqueles que fazem parte deste nosso grupo e que por algum motivo não puderam estar conosco, mas terão a oportunidade de ver a gravação. E aqueles outros simplesmente que não podem, nesse momento, estar presentes em qualquer lugar que seja de estudo, também recebam as graças desta noite. E que todos os nossos queridos irmãos, espíritos encarnados e desencarnados, possam ser agraciados de alguma forma nas suas necessidades, por essas bênçãos, por essa luz. Seja qual for seu problema, seja físico, emocional, espiritual, mental, material, todos hão de receber
pouquinho dessa luz para iluminar seus caminhos. Que assim seja, que assim se faça agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Muito obrigado. Graças a Deus, sou Roberto. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Eu vou tirar o som por via das dúvidas, tá? Porque geralmente melhor, à noite está melhor. Durante o dia eu estou bem, mas à noite sempre dá uma tossezinha. Então eu vou tirar o som. Eu estava acabando a prece aqui, torcendo para não tossir. Não pode tossir. Boa noite, Roberto, Elisa, Fran, Boa noite, Jorge. Consuelo. Boa noite a todos. Muita paz a Boa todos. noite. Vou dizer que aqui hoje é difícil aqui. Hoje, no Mundo Maior, nós vamos começar o capítulo 13, Psicose Afetiva. Isso. Tá? Nós vamos notar uma coisa, que o capítulo da Cecília foi o 11, foi o 11, né? Da Cecília? Não, é o 11. É o 11, né? O 12 é o sexo, é. O 12 que é o sexo, né? Não, é o 11. O 12 é aquele do Fabrício, é a estranha enfermidade, né? Nós acabamos de falar disso. Então, veja bem, nós vamos notar alguma... Boa noite, Deus. Nós vamos notar algo. Boa noite. Boas noites, pessoal. Boa noite. Boa noite. Então, vamos notar uma coisa interessante nos 2 capítulos, né? Cada capítulo tem um de seus detalhes. Não vou entrar nisso. Vamos notar o seguinte. O que a gente está vendo nos 2 capítulos é quando nós ficamos assim, meu Deus, me ajuda, me socorre. Nós estamos vendo que os 2 capítulos são de situações aflitivas. E a gente, né, pelo que a gente está vendo aqui, a importância da prece, principalmente antes de dormir. E que nós estamos vendo aqui, boa noite, prima, nós estamos vendo aqui o quê? E o contato mais forte do mundo espiritual conosco é no desprendimento. Tá? Nós temos a intuição o tempo todo, em vigília, aqui, acordado, em alguns espíritos. Mas o contato forte mesmo, nós vamos notar, estamos notando nesse estudo aqui, que é durante o desprendimento do sono, onde os espíritos realmente chegam até nós com mais força. E o que acontece? Como nós geralmente não nos lembramos disso, a impressão que dá é que Deus não nos ajudou, não houve ajuda do plano espiritual, né? E a gente está vendo aqui casos, o caso Cecília foi caso de rebeldia, infelizmente. Tá? Aqui nós já vamos ver, é outra história, não vamos comentar sobre essa história agora, mas a semelhança é essa. E a gente vai vendo toda a doutrina, todos os livros espíritos, como a importância, né, de tentar, né, principalmente nessas horas de dificuldade, né, uma boa prece antes de dormir, para abrir esse clima, para ele nos ajudar, apesar que a Cecília não orou. Quem pediu foi a mãe desencarnada. Mas os espíritos estão lá, né? Não esquecem da gente. Nós estamos estudando os protetores espirituais, anjos da guarda, é isso, espíritos familiares, etc., no Livro dos Espíritos. E nós estamos vendo aqui o André Luiz, através desses cauzinhos, né, essas novelinhas, colocar para a gente como funciona isso. Tá? Aqui nesse livro vem classificando esses casos tudo como uma certa loucura nossa. Tá? É isso que é falado desde lá no início. Os nossos desequilíbrios. O desequilíbrio na espiritualidade é considerado, né, essa palavrinha que ninguém gosta de falar, loucura. Né? Ninguém gosta disso, que você chama de louco, mas isso é o nosso desequilíbrio, nossa desarmonia. E nós vendo isso, nós estamos vendo que nós realmente somos atendidos em todas as situações. É o caso de Cecília, usava drogas, né? Tinha uma vida devassa, bebia, oração, nada, mas foi atendida. Ela rebelde, né? Não aceitou a sugestão e deu no que deu. Tá? Então vamos começar esse capítulo aí e ver que há essa semelhança aí. E vamos ver o acontecer, né? Os acontecimentos do capítulo. Tá joia?
Tudo bem? Elisa? Hoje eu estudo do livro No Mundo Maior, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Nós estamos no capítulo 13, Psicose Afetiva. Seguindo Calderaro, fomos, em plena noite, atender infortunada irmã quase suicida. Penetramos a residência confortável, conquanto modesta, percebendo a presença de várias entidades infelizes. O assistente pareceu-me apressado, não se deteve em nenhuma apreciação. Acompanhei. Já notamos uma coisa interessante aí. Eles não são criaturas infelizes, né? Entidades infelizes. André Luiz, Calderaro, a turma ali, né? Mas eles estão lá. Não foi ela que convidou ele. Então, nós estamos vendo a assistência enorme que os bons espíritos nos dão. Aparentemente, né, nós achamos que não. Por que Deus não me ajudou naquela hora? Por que não resolveu o meu problema? Não, eles tentam. Só que depois a gente não se lembra quando foi. Tá? Não entra no cérebro físico, fica lá no cérebro perispiritual. Está lá, cheio de entidades infelizes, mas eles estão lá, vão lá ajudar essa nossa irmãzinha aí. Acompanhei-o por minha vez até o humilde aposento, onde fomos encontrar jovem mulher em convulsivo pranto, dominada por desespero incoercível. A mente acusava extremo desequilíbrio que se estendia a todos os centros vitais do campo fisiológico. Pobrezinha, disse o orientador comovidamente, não lhe faltará a divina bondade. Tudo preparou de modo a fugir pelo suicídio esta noite. Entretanto, as forças divinas nos auxiliarão a intervir. Colocou a destra sobre a fronte da irmã em lágrimas e esclareceu. É Antonina, abnegada companheira de luta, órfã de pai desde muito cedo, iniciou-se num trabalho remunerado aos 8 anos para sustentar a genitora e a irmãzinha. Passou a infância e a primeira juventude em sacrifícios enormes, ignorando as alegrias da fase risonha de menina moça. Aos 20 anos, perdeu a mãezinha, então arrebatada pela morte. E não obstante seus formosos ideais femininos, foi obrigada a sacrificar-se pela irmã em véspera de casamento. Realizado este, Antonina procurou afastar-se para tratar da própria vida. Muito cedo verificou, porém, que o esposo da irmãzinha se caracterizava por nefanda viciosidade. Perdido nos prazeres inferiores, entregava-se ao hábito da embriaguez, diariamente retornando ao lar em hora tardia, a distribuir pancadas, a vomitar insultos. Sensibilizada ante o destino da companheira, nossa dedicada amiga percebeu em casa. Nossa dedicada companheira permaneceu em casa, a serviço da renúncia silenciosa, aliviando-lhe os pesares e auxiliando-a a criar os sobrinhos e a assisti-los. Corriam os anos, tristes e vagarosos, quando Antonina conheceu certo rapaz necessitado de arrimo, a sustentar pesado esforço para manter-se nos estudos. Identificavam-se pela idade e pela comunhão de ideias e de sentimentos. Devotada e nobre, correspondeu-lhe a simpatia, convertendo-se em abnegada irmã do jovem. A companhia dele, de algum modo, projetava abençoada luz em sua noite de solidão e sacrifício ininterruptos.
Repartindo o tempo e as possibilidades entre a irmã, 4 pequenos sobrinhos e o copartícipe de sonhos fulgurantes, consagrava-se ao trabalho redentor de cada dia, animada e feliz, aguardando o futuro. Bom, nós vamos vendo aqui o Calderaro nos apresentando a Antonina, né? Ela estava lá, começou a trabalhar muito criança, a mamãe morreu, desencarnou, ela se privou de uma vida particular, de criar sua própria família, né? Casar, etc., para ajudar a irmã, os sobrinhos, etc., né? Mas em determinado momento apareceu um bonitão lá, né? Né? E ela quis, né? Começou, de uma certa forma, né? A ter já fala aqui, um relacionamento assim, tipo irmãos, mas nós estamos vendo que, na realidade, ela também, se a gente lembrar do livro Renúncia, a maior prova da Alcione foi essa aqui. Quando Antênio fala para Alcione, olha, você vai entrar no corpo de carne, tá? E vai sentir os desejos da carne. E dentro dos desejos daí, ele fala ainda, vai ter vontade de ser mãe. Né? Quer dizer, isso é uma coisa normal do ser. É que nós somos criados, né? Dentro dos nossos projetos para isso, para dar novas oportunidades, reencarnatórias, etc. E se não houver, né, a vontade, né, até o Marco Aurélio fala sempre, né, se não colocasse prazer no negócio, ninguém tinha filho, né? Porque a maioria ia se isolar, não tem prazer, por que eu vou fazer isso e ter filho, né? Então, é normal no ser humano essa necessidade do sexo. Tá? É normal. Não há nada de absurdo nisso. O absurdo veja bem, o normal é a gente, né, ter a oportunidade de sexo e controle sobre ele. Não é ele nos controlar. É igual dinheiro. Tá? Só muda o produto. Né? Ter o dinheiro é normal, é bom. Né? Dá para você ter uma boa vida, ajudar seus familiares, ajudar amigos, etc., ajudar outras pessoas. Mas, geralmente, quem tem o dinheiro não quer saber disso. Guarda, né? Só para si. Tá? Então, ela, né, próxima a esse rapaz, vai querer também ter uma família com ele. Isso é lógico, tá? Tanto o homem como a mulher, é uma coisa normal mesmo. Né? Graças a Deus, né? Como diz, né? Família é uma ideia genial de Deus. A gente via nos carros antigamente, né, o plástico. Mas ela não largou, né, lá a ajuda que ela dava à irmã. Isso é muito importante. Muito importante mesmo. E nós vamos entender no final que ela vai compreender a respeito dessas coisas, no final do capítulo. Alguém quer falar? Então, vamos embora. Idealizava também obter, um dia, a coroa da maternidade, num lar singelo e pobre, mas suficiente para caber a felicidade de 2 corações para sempre unidos diante de Deus. Todavia, Gustavo, o rapaz que se valeu da sua amorosa colaboração durante 7 anos consecutivos após a jornada universitária, sentiu-se demasiado importante para ligar seu destino ao da modesta moça. Independente e titulado agora, passou a notar que Antonina não era fisicamente a companheira que seus propósitos reclamavam. Exibindo um diploma de médico e sentindo urgente necessidade de constituir um lar com um grandioso programa na vida social, desposou o jovem possuidora de vultosa fortuna, menosprezando o coração leal que o ajudara nos instantes incertos. Só uma coisinha. Alguém aí leu um livro, né? Eu acho que fizeram até um filme ou novela a respeito. Olhai os lírios do campo, Érico Veríssimo, o autor, um gaúcho. Sim. Você leu? Sim. Não é essa a história do Eugênio, doutor Eugênio? Oi?
Fala, Jorge. Estou perguntando, Lírios no campo, é isso? Olhai os Olhai- campos. A gente lia na escola. Muito bonito, um romance, né? O Genofa, né? Chamada O doutor leitura Leclerc. silenciosa, é. Isso. É essa história aqui, né? Só que ele, né, no final, vai casar com uma das moças mais ricas de São Paulo, né? É Eunice Sintra. Poxa, eu adorei esse livro. Eu li esse livro, eu acho que tinha 14 anos. Eu me lembro da história todinha, como se eu tivesse até vivido ela. Tantos detalhes que tinha, eu me lembro do irmão bêbado e tal. E quando eu li isso aqui, eu me lembrei logo dele. Ele largou tudo pelo dinheiro. Que ele era apaixonado por a médica, a menina que estudou com ele. Esqueci o nome dela, eu não estou lembrando. E tinha o doutor Seixas, que era o professor, né, que dava muito conselho a ele. E é isso aí, né? Ficou bem, ficou famoso. E naquela época, veja bem, hoje ainda é difícil ter um diploma de medicina, não é fácil, não. Mas mesmo assim, naquela época, nós vamos imaginar que já havia poucas escolas de medicina. Né? Ser médico era algo que, né? E tornou-se médico, né? O ego, né? A vaidade. E a história se repete. Aqui o Calderaro aqui coloca o corpício dela não era mais, né, atraente. É isso que ele coloca aqui, o que está escrito aqui. Então ele não daria para desfilar com ele. É isso, eu estou entendendo. Antonina não era fisicamente a companheira que os seus propósitos reclamavam. E ele não queria viver como pobre, né? Mesmo o caso do Eugênio, doutor Eugênio Fontes, né? Lá do livro. Olha, quem quiser ler esse livro, tá? Não é espírita, mas é uma história muito bonita. Tá? É Olhai os Lírios do Campo. Elisa leu e adorou. Chorou pra caramba, né, Elisa? É emocionante. As cartas que a menina deixa para ele, né? Depois que ela desencarna e deixa uma filha também para ele, né? Realmente foi o forte do livro, as cartas que a médica, que ele não casou, né? Que era pobre, deixa para ele. Esqueci o nome dela. Meu Deus do céu, cada carta, né? Nas cartas ela conta a infância todo dia de uma filha que ele não tinha e não sabia. Lindo, lindo livro, lindo, lindo. Fundamente humilhada, nossa desditosa irmã procurou-o, mas foi recebida com encarnecedora frieza. Gustavo, com presunção repulsiva, transmitindo-lhe a novidade asperamente, necessitava pôr em ordem os negócios materiais que lhe diziam respeito, e por isso escolher a melhor partida. Além disso, declarou sua posição requeria uma esposa que não procedesse de um meio de atividades humilhantes. Nossa, que choque. Pretendia alguém que não fosse operária de laboratório, que não tivesse mãos calejadas, nem fios prateados na cabeça. A moça tudo ouviu, debulhada em lágrimas, sem reação, e tornou a resistência. Ontem, minada pelo anseio de morrer, fosse como fosse. Sente que as esperanças se lhe esvaneceram, esfaceladas pelo golpe inopinado, que a existência se reduz em cinza e poeira, que a renúncia abre as portas da ruína e da morte. Conseguiu certa dose de substância mortífera que pretende ingerir ainda hoje. Bom, eles estão lá para isso, né? A Cecília foi para impedir o aborto. Aqui é para impedir o suicídio. As coisas acontecem, nós não ficamos de nada. Que essas coisas muito importantes, geralmente rolam no plano espiritual, né?
E vamos ver, né, como eles vão procurar alcançar esse objetivo. Mas ela está bem para baixo. Dando pequeno. Arrasada. Você pensa bem, né, Elisa? Realmente qualquer um ficaria arrasado. E a forma, então, que o cara falou com ela, né? Pô, tipo, você está velha, dura, pobre, né? Não, E 7 anos abusando, quer dizer, eu vou dizer, abusando da garota, né? Não leva a mão, não. Eu estou falando abusando, eu não sei se eles estiveram lá, aquele. Foi tal, mas eu acho que 7 anos. Se utilizou dela, né? O caráter do camarada aí. Porque tem conhecidas que falam, esse safado, o pessoal fala ali. Se a Marlene estivesse lendo isso aqui agora, ela... Eu me lembrei dela. Eu tenho uma vizinha aqui, gente boa para mim é igual. Olha para mim, homem não presta e diz, olha, só está me ofendendo. Você não, você é meu amigo. Hoje em dia ainda deve acontecer isso, mas antigamente isso acontecia muito. É verdade. Mas hoje em dia deve acontecer também. Hoje em dia as mulheres estão mais safas, entendeu? Mas ainda deve acontecer. As mulheres estão lendo esses livros, aprendem, né, Elisa? Eu tenho que aprender, de alguma forma. Dando pequeno intervalo às elucidações, recomendou-me: examina enquanto administro os socorros iniciais. Detive-me na perquisição minuciosa por longos minutos. Dos olhos de Antonina caíam pesadas lágrimas. No entanto, da câmara cerebral partiam raios purpúreos que invadiam o tórax e envolviam particularmente o coração. Torturantes pensamentos baralhavam-lhe a mente, registrando-lhe os secretos apelos. Compungia ouvir-lhe os gritos de desespero e as súplicas ardentes. Seu crime, pensava, amar alguém com tal excesso de ternura? Onde jazia a justiça do céu, que lhe não premiava os sacrifícios de mulher dedicada à paz doméstica? Essa pergunta, talvez ela mesma não entenda, ela não entende, e no final ela vai compreender, sim, e vai ficar registrado, né, de uma certa forma, todo esse atendimento aí que ela está tendo aí, a turma do Calderaro, né, da equipe do Calderaro, né, onde jazia a justiça do céu. Poxa, cadê Deus? Onde está Deus? Como lá quando caiu as 2 torres gêmeas, né? A capa do New York Times, bem grande, a foto das torres sendo atingidas pelos aviões, né? Onde está Deus? Who God? Se não me engano, né? Onde está Deus? Aí eu pensei na época, né? Pô, jogar bomba na cabeça dos outros, Deus também não liga, né? Quando é na nossa, ele devia estar lá para nos proteger, né? Não, vamos lá. Não é crítica, né? Mas a gente tem que pensar se está acontecendo conosco, algum motivo, né, existe. O acaso, Kardec é bem claro, o acaso não existe. Ninguém sofre, tá? De graça. Eu acho que o que sofreu aqui porque quis sofrer, né? Veio aqui, Jesus. Onde estava Deus quando eles tacaram a bomba em Hiroshima e Nagasaki, né? Pois né? Fazer uma pergunta dessa é até vergonhoso, né? Um país daquele. Mas isso vale para tudo. A gente está falando de bomba, vamos falar que para o nosso dia a dia, né? Não, vale sim, claro, né? Mas não dá o direito a eles a perguntar uma coisa dessa um país daqueles, né? Mas é isso aí, né? Isso prova que nós estamos distantes dessa da realidade. O Haroldo tem uma palestra, tá rolando aí na rede social. Fala sobre a razão e o sentimento.
baseado naquela que está lá no Evangelho, né? Da razão, como é que é? Tem um nome. Eu esqueço. Tem hora que eu lembro, tem hora que eu não lembro. Agora eu não lembrei. Encara com a razão todas as épocas da humanidade, uma coisa assim. Então, esse pessoal aí não conhece como, né? Nós conhecemos, né? Por isso que volta e meia eles lançam aí essas ideias, né? Que são bombásticas, é o que eles entendem. E o Haroldo aí na mensagem, na palestra, ele tem um lance que ele dá uma parada. O Haroldo tem aquele hábito de, ele vem, fala, tem hora que ele avança rápido, e depois ele dá uma parada e olha para a Assembleia e fica parado. Ou seja, esperando as pessoas refletir. Aí ele diz assim, Deus está presente aqui e agora. E ele para. Quando ele para, aí eu lembrei dos 300 mil quilômetros por segundo. Em um ano é 9,460 trilhões de quilômetros que a luz percorre o espaço. Então vamos colocar aí 10 vezes mais. Então, aí ele disse, está aqui, o meu pensamento flui pelo fluido cósmico universal. E porque nós desconhecemos, né? Como é que transita esse pensamento, e Deus sabe o que está acontecendo comigo, contigo, com o outro, e rolando a todo instante. Isso falando de Deus. E Jesus sabendo do que rola aqui no sistema que nós moramos. Nós somos muito cabeça dura mesmo, ignorantes. Mesmo a gente estudando aqui, sabendo quantas vezes a gente prevarica. Desculpa aí essa nossa intervenção aí, sem ideia preconcebida, sem querer criar desavença no questionamento, de maneira alguma. É uma coisa que nós pulamos aqui, né? Da câmara cerebral partiam raios púrpuros que invadiam o tórax e envolviam particularmente o coração, né? O chakra cardíaco. Porque está mexendo com os sentimentos, né? O Jorge falou em razão e sentimento. Estou mexendo com os sentimentos. Quer dizer, a razão, no caso aqui, né? Assim, querendo, o raciocínio, né? Seria crime, pensava ela, né? Seria crime, quer dizer, a razão estava querendo uma justificativa para aquela dor que ela estava sentindo nos sentimentos, né? Porque ela amava. Né? Queria isso, né? Eu queria isso, né? Eu acho que é 780, né? A pergunta. É isso mesmo. O progresso moral acompanha o prazer intelectual. Acho que é isso mesmo. É essa mesmo, 780A. É a. É essa aí mesmo, né? Porque primeiro vem uma razão, depois o sentimento. Mas ela ali embolou tudo, que ela realmente ficou no desespero. Desespero. Vamos lá, Elisa. Vamos. Aspirava a ser alegre e feliz com as venturosas companheiras de sua meninice. Anelava a tranquilidade do matrimônio digno, com a expectativa de receber alguns filhinhos, concedidos pela bondade infinita de Deus. Seria aspiração condenável sonhar com a edificação de modesto lar, com a proteção de um companheiro simples e bondoso, quando as próprias aves possuíam seus ninhos? O que é que ela vai perguntar aqui agora? Isso aqui realmente é muito importante. Não trabalhava sempre pela felicidade dos outros? Nós estamos aqui o quê? Em provas e expiações, não é isso? As provas são a cada segundo do nosso dia. Tá? Ela veio numa prova difícil e ela estava vencendo. Olha só, quero falar. Não trabalhava sempre. Desde os 8 anos de idade, conforme o Caldeirado bota aqui, ela foi trabalhar para sustentar, ajudar no sustentamento da irmã. A irmã casou, ela foi ajudar a irmã, ajudar com as crianças, né? Sempre preocupada. Apareceu o garotão, né? E veja bem, então, aqui não vai falar nada, mas o que é que nós temos que pensar?
devido a algumas coisas do passado, logicamente, isso era uma prova, e ia vir as turbulências para ver se ela realmente estava resistindo. Ela quase que falha, hein? Nessa questão aí de tentar o suicídio. Quase que falha, mas como ela tinha um merecimento para ter todo esse acompanhamento, esse atendimento, né? Mas vamos lá, vamos lá. Eu não vou falar o final do capítulo. Eu adoro o final desse capítulo. Quando aparece aquele cara, Elisa, aquele bonitão, né? A Fran adora dar spoiler. Porque desconhecidas razões a relegara Gustavo ao abandono. Os calos das mãos e os sinais do rosto não lhe corroboravam a dedicação ao serviço honesto? Teria valido a pena sofrer tantos anos perseguindo uma realização que se lhe afigurara agora impossível? Ou seja, ela investiu a vida inteira nisso. Foi resignada, trabalhou a vida inteira nisso. Né? Ela não está aceitando a situação. Mas, às vezes, aquele tal do projeto reencarnatório, que nós não nos lembramos, mas temos ele gravado, de uma certa forma, na mente, né? Foi aonde os irmãos espirituais sempre aparecem para nos lembrar, né? Mas a teimosia, a nossa rebeldia, que... Vamos lá. Quem quiser comentar alguma coisa aí? Não pretendia demorar-se num mundo onde o vício triunfava tão facilmente, espizinhando a virtude. Não obstante, a fé que lhe alentava o coração preferia morrer, enfrentar o desconhecido. Sentia-se desajustada, sem rumo, quase louca. Não seria mais razoável, inquiria si própria, buscar as trevas do sepulcro que apodrecer num catre de hospício? Foi o que aconteceu lá, aquela menina, né, que você falou aí, lá do Padre Carlos, do bonitão, ela não apodreceu lá no final, depois, quando ele foi visitá-la, ela escutou a voz dele, ela lembrou dele, ela estava cega já. E no final ele disse aí que foi que ele lembrou dele. Tá aqui, é mesmo igualzinho a situação. Ela pensando, né? Estirada no leito, a infeliz mergulhava o rosto nas mãos, soluçando sozinha, inspirando-nos piedade. Calderaro interrompeu o serviço de assistência, fitou-me com significativa expressão e comunicou: tem instruções para impor-lhe o sono mais profundo logo depois da meia-noite. Olha só o que Calderaro fala: tenho instruções. Significa que, de acordo, nós sabemos que a autoridade lá é moral. Né? Não foi o doutor fulano, nem o político ciclano, nem o banqueiro beltrano, não. Alguém do alto, mais elevado que eles, tem instruções. Quando os judeus falam a Torá, que são os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, significa livro de leis ou instruções. Na realidade, a palavra certa é instruções. E dentro dessas instruções estão os famosos 10 mandamentos. Né? 10 mandamentos. São instruções diretas de Deus. É isso? Jesus vem e acrescenta mais alguns outros mandamentos, vos dou, que mais uns aos outros. Né? Tem outros que ele vai colocando. Mas aqueles 10 primeiros, e aí a gente vê, né? A gente não consegue nem, ainda nem, como é que se fala? Obedecê-los, né? É mandamento. Uma coisa bem firme, é mandamento. É mandado, né? A lei divina direto para nós, e a gente não consegue ainda, né? Realizá-los, digamos, que é a palavra mais certa, né?
Então, o Calderado tem instruções do alto para atender, né, essa pessoa aqui, essa menina. Vamos lá? E verificando que o relógio informava não estar distante o momento prefinido, o assistente começou a ministrar-lhe aplicações fluídicas ao longo do sistema nervoso simpático. Vasta rede de neurônios experimentou a influência anestesiante. Antonina tentou levantar-se, gritar, mas não conseguiu. A intervenção era demasiado vigorosa para que a enferma pudesse reagir. Você não passa? Parece, né? Aplicações fluídicas. É o que acontece quando nós estamos lá no centro espírita, estamos na casa de alguém que está doente, no hospital, seja lá onde for, nós vamos aplicar o passe. Tá? Aí nós vamos ver que realmente é de lá que vem os elementos que nós necessitamos, né? Que nós não, porque nós vamos simplesmente também ser instrumentos para fornecer elementos mais materiais, para que misture com aqueles elementos mais espirituais, mais, né? Para chegar ao paciente, porque o paciente, às vezes, nem sempre consegue, né, absorver aquilo. Quer dizer, tudo energia, tudo fluídico. Aí a gente vê que o passe, por mais que a gente queira falar que é nosso, não é nosso. Nós somos instrumentos do passe, né? Digamos assim. A não ser que seja algum espírito mãe elevado, que de repente ele já tenha condições, reencarnado, né, de dar da sua energia para a gente. Mas na grande maioria da população, eu fico torcendo para que o meu passe não mate nem alege ninguém, né? Só isso. Eu fico torcendo para eu dar um passe. Brincadeira, tá? Não, você quer falar? Você está falando, né? É sério mesmo. Jesus, a energia dele era anímica, né? Então ele sabia como trabalhar. Tem aquele hindu, Sai Baba, também, Sai Baba, e tem o Chico Xavier também, né? Então, na verdade, quando nós chegamos nas casas espíritas, seja a criatura desajustada, vamos colocar essa moça aqui que estava com problema já, né, bem acentuados, desequilíbrios, aqui ela estava, digamos assim, prostrada, né? Prostrada no leito. Mas tem muitas pessoas que chegam no centro espírita acompanhados, seus familiares, bem desgastadinhos. Já na portaria, o pessoal já está fazendo, né, mexendo nos centros, atuando no perispírito, fazendo todo o trabalho de suporte, para que quando chegue ao médium, que será indicado pelo pessoal, e a doação é fluídica, né? Porque o Kardec, desculpa aí, me ajuda, por favor, se eu falar alguma coisa equivocada. Nós vamos doar os nossos fluidos magnéticos e os nossos movimentos, cada tem um método, né? E aí se retira os fluidos que estão causando os problemas decorrentes do nosso fluxo mental, né, desequilibrado, e trazendo transtorno, porque mexe com a área hormonal, vai prejudicando todo o sistema medroso. Quer dizer, os dois lados, né? Simpático e parasimpático. Ele falou aqui do simpático. Sistema nervoso, periférico e o central. Por aí, para a gente ter uma ideia. Então, eles utilizam a gente e, a seguir, os fluidos bons, novamente, eles extraem, se o médium tem uma saúde boa, né, quase sempre equivalente ao do paciente, ou seja, daquela pessoa que está doentinha. E os fluxos nervosos, que é os centros de forças, os plexos nervosos, voltam a funcionar harmonicamente. Se a criatura for, né, instruída direitinho, orientada de como se deve conduzir, a saúde vai se restabelecendo, né? Devagarzinho. Isso em regra geral, a gente comentando.
Há casos, né, em parte, né? Casos que a gente está há milênios naquele mesmo vício. Agora que está mudando, não vai ser também. É verdade. Numa semana, não, né? Nós temos muita pressa, né? Esse que é o problema. Mas... Pressa para errar. Não, e é gostoso, a gente fica milênios. Não estou falando dias nem séculos, não. Milênios logo. Né? E depois quer ser bom em uma reencarnação. Vou ser bom agora. Ai, meu Deus do céu. Tem tanta coisa para tirar de dentro, hein? Tanta coisa enraizada aqui dentro. É isso? Isso é individual e coletivo, né? Que a Joana gosta de uma palavrinha bonita, atavismos. Né? São esses vícios, né, nossos de milênios, séculos, milênios, e ainda há os atavismos coletivos, porque também, como nós estamos sempre reencarnando, né, num grupo afim, então todo mundo tem mais ou menos, apesar que aparenta as grandes diferenças, não há. Vamos lá, Elisa. O orientador prosseguiu, atento, envolvendo-a mansamente em fluidos calmantes. Dentro em pouco, cedendo à irresistível dominação, a moça recostou-se vencida nos travesseiros, no estado a que o magnetizador comum chamaria hipnose profunda. Manteve-a Calderaro em completo repouso por mais de meia hora. Decorrido esse tempo, duas entidades, aureoladas de intensa luz, deram entrada no recinto. Abraçaram meu instrutor, que me apresentou cordialmente. Estavam agora junto de nós Mariana, que fora dedicada genitora de Antonina, e Márcio, iluminado espírito ligado a ela desde séculos remotos. Esse Márcio, vamos lá. Agradecer. É o Márcio. Ele passou de moto aí, ó. Mas depois agradeceram, sensibilizaram. Elisa. Olha só, duas entidades aureoladas de luz, ou seja, vieram porque, olha só, parece que não, mas a gente vai pensar aqui, desmerecendo o trabalho de Calderaro, não, mas se eles vieram ali, chegaram até ali, tá? E acho que o negócio precisava de uma forcinha maior. Vieram bem equipados, essas duas entidades trouxeram o Márcio, que é a arma principal. Eles vão tentar de tudo, mas o Márcio que é o botão vermelho, né? O nuclear. Vamos lá. Estavam agora junto de... Não, já li. Agradeceram sensibilizados à atuação de meu orientador, que passou a doente à direção materna. Voltou ainda. A simpática senhora desencarnada inclinou-se sobre a filha e chamou-a docemente, como fazia na terra. Parcialmente desligada ao devoltório grosseiro, Antonina ergueu-se em seu organismo perispíritico, encantada, feliz. Mamãe... Como é que a mãe chamava ela? Aqui na... Nina. Você cortou a conta. Gritou Nina. Mamãe. Gente, eu não estou entendendo uma coisa. Esse Márcio é o médico ou é uma pessoa, é um espírito ligado a ela de outras vidas? E várias encarnações. Nós vamos chegar nele depois. Todo mundo vai trabalhar aí. O médico é o Gustavo. Não, o médico não. Não, todo mundo. Médico, tá? Não. O médico encarnado. Estamos falando de desencarnado. Veio uma turma para ajudar a Antonina. Veio a mãe, a Mariana. Veio os espíritos aureolados de luz. Veio o Calderaro, André Luiz. Todo mundo para ajudar a Antonina. E o Márcio também, que é um espírito ligado a elas há séculos, que está desencarnado. Tá? Ou pode estar encarnado em um outro lugar, que aqui não fala sobre esse detalhe, né? Pode, como está falando que é um espírito aqui, ó, iluminado, espírito ligado a ela. Quer dizer, é espírito mesmo, não estava falando, né? Teria alguma... veio a turma aí para ajudá-la.
Você vê o trabalho que nós damos alto, Consuelo, né? Isso aí é uma coisa que é para todos nós. Né? Vem vários espíritos, aí no final, a menina, hein? A Cecília, né? Eu estava pensando que ele era um médico. Não. O médico aí é o Caldeirado, esses outros aí. Amigo desencarnado, tá, entendi. Entendeu? Aí vem todo mundo que pode ajudar. Você se lembra do livro Missionário da Luz? Quando vai reencarnar o Segismundo, eles estavam tendo um probleminha com o Segismundo e Adelino. Chamaram o Alexandre, que era amigo dos dois, e o Alexandre é da turma do Deixa Disso, né? Que havia ali uma confusão entre os dois, e o Alexandre conseguiu, né? O Segismundo reencarna, com a grande ajuda do Alexandre. Né? Não é que o Alexandre era o... Mas ele ajudou muito. Né? Conseguiu convencer o Adelino a aceitar o Segismundo. Então, o plano espiritual se vale, entre aspas, das armas que tem. Né? E aí vai tentando. Aí, de novo, eu falo, o caso Cecília não deu certo. Tentaram tudo que é forma, jeito, maneira, mas a teimosia... Aí vem aquela pergunta, por que Deus não impediu? Não, tentou impedir. Né? Vocês conhecem a história do elefante lá na Índia, não conhece? O cara também era muito assim, temente a Deus, falar comigo nada acontece, tá? Eu sigo a Deus, sigo as suas leis, eu sou bom, sou isso e aquilo, nada acontece comigo. Aí um dia ele está andando lá no meio lá da Índia, lá no meio do mato, de repente passa um cara lá e grita, amigo, tem um elefante maluco aí no meio do caminho, é melhor você se esconder, sai daí, fica aí não. Estou com Deus, esse elefante. Veio outro, amigo, o elefante está maluco, está chegando, está próximo. Estou com Deus, o elefante, não vai. Daqui a pouco chega o elefante. E o pessoal, corre. Não estou com Deus, não vai acontecer nada. O elefante passa por cima dele, espatifa ele desencarna na hora. Quando chega no plano espiritual, puxa vida, eu acreditava tanto em Deus, por que ele não me ajudou? Aí o pessoal lá, os espíritos falaram, ele tentou te ajudar. Você teve várias informações que viu um elefante louco em disparada em tua direção. Você se escondeu? Você procurou um abrigo? Você saiu da frente do elefante? Deu para entender como somos nós, a nossa rebeldia, a nossa teimosia? Aconteceu, cadê Deus? Né? Tá lá. Deus Entendi. é o que está acontecendo. Né? Deus está mandando. Está mandando. E nós, não quero, não faço. Uma pergunta que nós do elefante eu vou usar. Hein? Essa do elefante eu vou usar aqui em casa. Isso. Na pergunta 135 que o Emmanuel responde, ele fala o seguinte, que nós passamos a ter mais confiança em nós que em Deus. Aí bota lá, eis o mal. Entendeu, Consuelo? Nós passamos a ter mais confiança em nós que em Deus. É aquela pergunta. Quem criou o mal? Se Deus... O determinismo é divino, quem criou o mal? Nós. Bom, vamos lá, Elisa. Eu tô aqui morrendo de rir, tá bom? Do elefante? Do elefante da Consuelo. Eu já ia falar do elefante que bota o bumbum para ir lá para a porta. Adorei. Adorei. Você viu, Consuelo, um pouquinho mais acima, no parágrafo, está aqui em cima. Decorrido esse tempo, né, que ele botou ela para dormir, e ela ficou meia hora como que em hipnose profunda. Decorrido esse tempo, duas entidades aureoladas de intensa luz deram entrada no recinto. Abraçaram meu instrutor, que me apresentou cordialmente. Quer dizer, eram duas entidades que a gente não sabe, desencarnadas, tá? Mas eram espíritos. Estavam agora junto de nós Mariana, que fora dedicada genitora de Antônio, e Márcio, iluminado espírito ligado a ela desde séculos remotos. Pode ser um amigo, pode ter sido um irmão que eles se davam muito bem, pode ter, entendeu? Não necessariamente um namorado. E o Gustavo, que é o médico safadão, continua vivo ainda, entendeu? Muito safado. Tem um detalhe. Esses aí, na história que a gente contou do elefante, esses são aqueles que estão gritando para a Antonina. Sai da frente que o elefante está doido, está maluco, está disparado. Ah, pode botar o Gustavo na frente do elefante, não?
Pois é, o certo era o Gustavo, né? Mas quem está nesta prova aí não é do Gustavo, é dela. Olha aí eu criando mal. Olha eu Aí, criando. aí. Tá vendo? Na próxima, depois, o Gustavo vai nascer mulher e vai sofrer igual ela está sofrendo agora. eu estou preocupado agora não é com o Gustavo, não, gente. Viu quem é que cria o mal? Tá vendo? Safado danado, hein? Vem pro corpo feminino. Olha só. Vai reencarnar no corpo feminino para aprender. Aí sim. Claro. Sim. Passar pelo mesmo abandono para aprender. Com certeza, com certeza. Aquele filme que nós vimos, né, que foi muito famoso aí, daquela senhora que ela começa a ter sonhos, né, e foi visitar os filhos na Escócia. Qual o nome desse filme? Assisti no... Minha Vida na Outra Vida. Minha Vida na Outra Vida. Né? A gente, lá no estudo que nós fizemos lá no Marco Aurélio, nós chegamos à conclusão seguinte, que ela passa a ter aqueles sonhos porque aquela pessoa fez ela sofrer muito na reencarnação anterior, ou seja, a proximidade daquela pessoa, tá, fez ela passar a se lembrar da vida passada. E quem seria aquela pessoa? A filha, que é o ex-marido da encarnação passada. Quer dizer, renasce como mulher. Castigo? Não. Para aprender, tá? A valorizar também o ser feminino. Então tem que passar ali para aprender. É um aprendizado que ele vai ter. Vai ser aprovado ou reprovado. Aí já é outra história. Mas eu acredito que enquanto um espírito não nascer como os dois sexos, ele não tem como saber o que o outro sente. Né? É o que eu falo, eu não vou nascer mais mulher, não. É ficar menstruada, ter filho, passar por menopausa, tá maluco, nunca mais. Não sei, mas os espíritos informam que todos nós vamos ter que passar pelas duas áreas. Porque, pelo amor de Deus, queria ver o Emmanuel reencarnado como mulher. Queria ver. Mas vamos embora. Vamos embora que isso não tem nosso assunto, não. Imaginou? E abaixar a bola rapidinho. Mamãe, gritou desabafando-se e refugiar-se entre os braços maternais. Mariana recolheu-a carinhosamente, estringiu-a de encontro ao peito, proporcionando palavras enternecedoras. Mãezinha, ajuda-me. Não quero mais viver na terra. Não me deixe voltar ao corpo pesado. O destino escorraça-me. Sou infeliz. Tudo me é adverso. Arrebate-me daqui para sempre. A nobre matrona contemplava-a triste quando Márcio se aproximou, fazendo-se visto pela estimada enferma. A moça abriu desmensuradamente os olhos e ajoelhou instintivamente, amparada pela mão. Parecia esforçar-se por trazer à lembrança alguém que ficara em pretérito longínquo. Observava-se-lhe a extrema dificuldade para recordar com precisão. Contemplava o emissário banhado em pranto diferente. Não vertia lágrimas lutuosas de momentos antes. Tocava-se agora de sublime conforto, de júbilo místico que lhe nascia inexplicavelmente das profundezas do coração. Bom, já deu a hora, vamos voltar daqui a 15 dias. Esse aqui é a nobre matrona, tá? Ok? Hoje é dia 14. É dia 28, é isso? Seu Roberto, o senhor que... Bom, então vamos parar aqui.
28. Então, Márcio chega, tá? Já começa a haver a aproximação do espírito que não deve ou estar reencarnado em outro lugar ou não deve estar reencarnado. Veja bem, as vibrações que emanam dele. O Márcio O que parece. É 28 mesmo, Hein? Afrânio. É 28 mesmo. 28. As vibrações que emanam do espírito Márcio, né? Parece que essas vibrações influenciam, né? Toca muito Antonina, o espírito no momento Antonina. E é muito legal isso. Nós vamos continuar esse assunto dia 28. Vai ser muito legal. Esse capítulo é maravilhoso, esse final, tá? É pequeno, são ensinamentos muito grandes para nós, reencarnados, tá? Vale a pena mesmo, tá? Então, eu vou parar a gravação, tá?